Oi, eu sou a Pichu e hoje na nossa aula 13 nós vamos ver um pouco sobre triângulo de Pascal e binômio de Newton. O triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal recebe esse nome de triângulo porque ele tem um formato aqui de triângulo que a gente está enxergando e ele é formado aqui por vários números binomiais. Esses números binomiais eles não estão colocados de qualquer forma, eles estão colocados nesse padrão. O número de cima indica a linha e o número de baixo indica a coluna que vão estar posicionados esses números. Então, aqui na linha 0, a gente tem o número aqui em cima 0. Aqui a linha 1, os números binomiais aparecem com o número 1 em cima, linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante. E a mesma coisa para as colunas. Essa aqui é a coluna 0, que aparece o número 0 na parte de baixo. Esse aqui é a coluna 1, coluna 2 e assim por diante. Aqui eu fiz o triângulo de Pascal com 5 linhas e 5 colunas, mas ele não se limita a isso, dá para abrir até a linha ou a coluna que precisar. Lembrando que os números que aparecem aqui são sempre números naturais. Então, vamos estudar alguns casos especiais. O primeiro deles é quando a gente tem nesse formato de um número qualquer n e embaixo aqui o zero. A gente vai abrir como a gente viu na combinação, da mesma forma, sendo de cima fatorial dividido por zero fatorial multiplicado pela diferença entre eles fatorial também. N menos zero é n. 0 fatorial é 1, e como é uma multiplicação, 1 vezes n fatorial é n fatorial, e n fatorial dividido por n fatorial, um número sobre ele mesmo, é sempre igual a 1. Então, quando a gente tiver esse número binomial desse formato, um número qualquer, e aqui embaixo 0, a resposta vai ser sempre 1. Um próximo caso especial é quando a gente tem n e n. O número de linha e coluna é o mesmo. Para essa combinação, a gente vai abrir n fatorial dividido por n fatorial, n menos n fatorial. N menos n é 0 fatorial, 0 fatorial é 1, que multiplicado por n fatorial é n fatorial, que também vai dar 1. Então, os dois casos vão dar 1, tanto nesse número binomial n sobre 0, quanto n sobre n. E um último caso especial que a gente vai ver é um valor qualquer n, e quando aqui embaixo é 1, quando ele estiver na coluna 1. Nesse caso, n fatorial dividido por 1 fatorial, n menos 1 fatorial. O 1 fatorial é 1, que multiplicado aqui a gente pode omitir, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E aí a gente pode abrir esse n fatorial como n vezes n menos 1 fatorial para poder simplificar com o denominador aqui. E aí vai sobrar só o n. Então, quando a gente tiver esse caso de um número qualquer n e aqui embaixo 1, a resposta vai ser n. Aplicando esses casos especiais no triângulo de Pascal, a gente vai ter aqui que na coluna 0, todo mundo aqui embaixo é 0, então, qualquer número aqui em cima e que embaixo seja 0, se eu abrir esse número binomial, vai dar 1. Então, todo mundo dessa coluna pode ser substituído aqui por 1. O outro caso que a gente viu é quando o número da linha e da coluna ele é igual. Então, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, e assim por diante, que também dá 1. Então, eu posso substituir tudo por 1. E o último caso que a gente viu é quando aqui embaixo aparece o número 1, os números binomiais que estão na coluna 1. Nesse caso, a gente viu que era igual a n, que era igual a esse número que aparece aqui em cima, independente de qual for. Então, aqui a gente pode, o número binomial 2 sobre 1 é o 2, depois 3, 4, 5. E para esses números aqui, eles não são casos especiais, se a gente calcular eles, vamos obter esses valores aqui. Vamos ver algumas propriedades importantes do triângulo de Pascal. Então, propriedade 1. Em uma linha qualquer do triângulo, dois números equidistantes são iguais. Então, eu coloquei aqui os dois triângulos dessas duas formas, como binômio e como números, para a gente conseguir comparar. Ele está falando que números equidistantes, que eles têm a mesma distância, eles são iguais. Então, repara aqui na linha 3, por exemplo. Linha 3. Eu tenho 1, 3, 3, 1.
Então, ele é espelhado, né? Tudo que acontece aqui para o lado esquerdo, acontece também para o lado direito. Nas linhas pares, como essa da linha 4, eu tenho 1, 4, 6, 4, 1. Eu tenho aqui um número central, né? Porque como a gente tem números ímpares aqui, então eu tenho um número central, mas ainda assim, números aqui distantes são iguais. O que está para a esquerda aqui também dá para a direita, tá? Se a gente olhar aqui, de novo, vamos observar a linha 3 aqui. Então, é 1, 3, 3, 1. Então, a gente tem que esse aqui, ó, 3, binomial de 3 sobre 0, ele vale 1. E o binomial de 3 sobre 3 também é 1. Então, esse aqui é igual a esse daqui. E esses termos do meio também são iguais, ó, dá 3 e 3. Então, o binomial de 3 sobre 1 é igual ao binomial de 3 sobre 2. Então, de modo geral, a gente pode escrever dessa forma, também usando esse C, lembrando um pouco da combinação que a gente viu na aula anterior. A gente tem que os valores dos binomiais são iguais quando a soma deles aqui vai dar o número de cima, né? Então, vamos observar de novo. Quando eu tenho 3 e 0 aqui e 3 e 3, eles são iguais. Os valores são iguais, 1 e 1 aqui. E observem que a soma de 0 mais 3 é igual ao número de cima. Então, quando isso acontece, os valores dos binômios são iguais. Aqui, de novo, ó, 3 e 1, 3 e 2. Quando a gente tem os números de baixo somam e dão o número de cima, o número desses binômios, quando a gente calculados, né, vai dar igual. Mesma coisa aqui, ó. Se eu escolher o 0 e o 5, somados vão dar 5, que é o número de cima, então aqui vai ser igual. 1 e 4 também vai ser igual, é o mesmo número. 2 e 3 também vai ser igual aqui, que nesse caso é 10 e 10. Então, calculando um deles, a gente já consegue completar o próximo sem precisar ficar calculando um por um, certo? Então, essa aqui é a propriedade de modo geral, que o binomial de n sobre p é igual ao binomial de n sobre n menos p. Então, e aqui a soma de p mais n menos p é o valor de cima, que é n. Propriedade 2. Essa propriedade ela é bastante importante e ela recebe o nome de relação de Stiefel também. Tá? A soma de dois números do triângulo localizados lado a lado é igual ao número localizado imediatamente abaixo da direita. Então, aqui eu coloquei os dois triângulos e vamos observar a esses números destacados. Se eu somar dois números que estão lado a lado, a soma vai ser igual ao número localizado imediatamente abaixo da direita. Então, se eu somar 2 mais 1, vai dar esse número de baixo, que é 3. Um outro exemplo aqui, ó. Se eu somar esses dois números, 4 mais 6, vai dar 10. Se eu somar 4 mais 1, vai dar 5. E assim por diante. Qualquer parzinho que vocês pegarem aqui no triângulo, a soma deles vai dar o número de baixo. Ok? Observando nessa forma de números binomiais, a gente tem uma característica diferente, tá? Que a gente pode observar. Quando eu estou somando dois números aqui lado a lado, eles estão na mesma linha. Então, esse número de cima, que representa o número da linha, eles são iguais, linha 2, linha 2. E aqui, o número de baixo representa a coluna. E como esses números estão lado a lado, esses números que vão estar aqui embaixo, são consecutivos. Então, se esse está na coluna 1, esse aqui vai estar na coluna 2. E a soma deles vai dar o número de baixo. Como eu estou falando de número de baixo, mudou a linha. Então, se era a linha 2, ela passa para a próxima linha, linha 3. E a coluna se mantém, então repete esse número de baixo. Isso acontece para todos os casos. Então, aqui, ó, somei dois números consecutivos aqui da linha 4. Ele vai manter a coluna, então, coluna 2 aqui, esse número se repete, só que a linha aumenta 1, que é a linha de baixo. E isso dá pra gente, de forma geral aqui, para qualquer valor, que a soma de dois binômios aqui, de mesma linha, ó, aqui em cima é igual, n-1 e n-1, a soma deles vai dar a linha de baixo, então n, é o número
que vem depois do n-1, é o n. E aqui, os números precisam ser consecutivos, estar lado a lado, então um é consecutivo do outro, e vai dar, quando a gente somar, vai dar a mesma coluna. Então, esse número de baixo aqui se repete, então ele vai repetir o maior valor aqui, tá? Que é o da direita. E uma última propriedade que a gente vai ver hoje é a propriedade 3. Na linha n do triângulo, a soma dos números é igual a 2 elevado a n. Então, aqui a gente vai explorar mais o triângulo nessa forma assim, na forma numérica. E aí, vamos observar, na linha 0, se eu somar todos os elementos da linha 0, ele vai dar 1, porque aqui a gente só tem um elemento. Na linha 1, nessa aqui, se a gente somar todos os elementos, vai dar 2. E observem agora que essa soma vai ser sempre igual a 2 elevado ao número da linha. Então, aqui, qualquer número elevado a 0 é 1. Na linha 1, o expoente aqui vai ser 1. 2 elevado a 1 é 2, que coincide com a soma aqui de todos esses elementos. Na linha 2 agora é esperado que seja 4, né? 1 mais 2 é 3, mais 1 é 4. E que é igual a 2 elevado ao número da linha, 2 ao quadrado agora. E assim vai acontecer para as próximas linhas. Então, se eu quiser saber a soma da linha 5, é só fazer 2 elevado a 5, que é 32. Então, para qualquer número de linhas, agora vocês sabem a soma de todos os elementos. Então, dá para somar dessa forma, descobrir quem é a linha e somar um por um, ou dá para fazer direto 2 elevado ao número da linha. Então, vamos fazer 2 exercícios para explorar um pouquinho o que a gente viu na teoria. Exercício número 1. Determine o valor de x para essa equação, que está na forma de número binomial. Coloquei os dois triângulos aqui para a gente poder comparar e estudar um pouquinho eles. E a primeira resposta possível que a gente pode apresentar aqui é o x igual a 3. Então, quando o meu x for igual a 3, a gente vai ter essa igualdade aqui. Só que lembra que, além do número 3, a gente tem essa ideia dos espelhados, né, de que um valor aqui de números binomiais diferentes podem equivaler ao mesmo número. Então, o que a gente fez, vamos olhar aqui para a linha 4, é que o binomial de 4 sobre 1 e o binomial de 4 sobre 3, eles são iguais. Então, quando essa soma de 3 mais 1 for 4, for igual ao número de cima, eles dão numericamente o mesmo número aqui, ó, 4 e 4 nesse caso. Então, além da resposta x igual a 3, a gente também vai incluir a resposta do x igual a 9 menos 3, que é essa soma aqui de 3 mais 6 dá 9. Então, esse número binomial de 9 sobre 6 também daria o mesmo valor que o binomial de 9 sobre 3. Então, minha resposta final entra tanto o 3 quanto o 6. Exercício 2. Determine o valor de x para essa equação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa equação é pegar esse binomial que está negativo e passar para o outro lado positivo. Por quê? Lembra que aqui, no triângulo de Pascal, quando a gente soma dois números consecutivos, dá o valor aqui da linha de baixo. Então, o que isso significa? Se eu estou somando números consecutivos, lado a lado, eles estão na mesma linha. Então, esse número aqui de cima, ele é igual. Nesse exemplo aqui, 3 e 3. Então, é interessante deixar esses dois números aqui juntos, né? E aí, quando a gente soma esses dois números da mesma linha, ele vai dar o número de baixo, da linha de baixo. Então, a soma de dois números, de dois binômios aqui, da linha 7, vai dar o valor aqui da linha 8. E outra observação é que quando a gente soma, aqui, olhando para as colunas, né, esse número aqui de baixo, eu somei esse binômio que está na linha 2 com esse que está na linha 3, e o resultado, ele está embaixo dessa mesma coluna. Então, ele mudou a linha, então de 3 passou para 4, só que a coluna se manteve, 3 e 3. Então, a primeira resposta aqui para o x seria x igual a 5. Então, eu estou somando dois números da linha 7, dando um número na linha 8, só que ele está na coluna 5. Então, para isso acontecer, esse x tem que ser igual a 5. Só que, além disso, a gente viu, assim como no exercício anterior, que esse número binomial, ele é igual quando ele é espelhado aqui, assim, né?
no triângulo. Então, além da resposta 5, a gente tem a resposta 7 menos 5, que é o 7, que está aqui em cima, menos o 5, que dá 2. Então, lembrando que quando a gente tem o binomial de 7 sobre 5 e o binomial de 7 sobre 2, como aqui a soma deles dá igual ao número da linha, o número deles vai ser igual. Então, aqui entre essas duas respostas possíveis, e a nossa solução vai entrar, então, tanto o 2 quanto o 5. Então, vamos passar para binômio de Newton. Toda potência do tipo x mais y elevado a n, com x e y reais e n natural, é chamada de binômio de Newton. Então, aqui, vamos só lembrar que os números naturais são os números inteiros e positivos, incluindo zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Então, vamos ver um exemplo. Aqui eu estou falando que o meu n tem que ser natural, mas o meu x e o meu y podem ser qualquer números reais. Colocando aqui o n valendo 2, como é que eu abro essa potência, esse binômio de x mais y elevado ao quadrado? Para quem não souber resolver direto, né, abrindo diretamente, a gente pode pensar que um número ao quadrado é um número vezes ele mesmo. E aqui fazer a distributiva, que vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Que é como a gente aprende na escola. Muito bem, isso acontece e a gente acaba decorando esse formato para expoente 2. Mas e se aparecer o expoente 3 agora? Agora fica um pouco mais difícil, né? Então, a gente pode usar o mesmo raciocínio que a gente fez aqui e pensar que esse expoente 3, a gente pode abrir como expoente 2, que a gente já tem a resposta aqui, vezes esse mesmo valor de expoente 1, que é multiplicação de potências de bases iguais, a gente soma o expoente. Então, isso aqui é igual mesmo, tá? Ok, essa parte aqui, x mais y elevado ao quadrado, a gente já sabe que é essa resposta aqui, então eu posso substituir. E a partir daqui, fazer a distributiva e no final vai dar esse valor aqui. X ao cubo mais 3x quadrado y mais 3xy quadrado mais y elevado ao cubo. Sabendo, então, os valores de x mais y ao quadrado e x mais y ao cubo, vamos observar os coeficientes deles. Então, para cada monômio aqui que forma esse polinômio, a gente vai olhar o coeficiente, que é o número que vem multiplicando aqui na frente, tá? Então, para x mais y elevado ao quadrado, a gente vai ter coeficiente 1 aqui, que é o 1 que está multiplicando esse x quadrado. Nessa segunda parte, o coeficiente é 2, e nessa última parte, multiplicando o y ao quadrado, é o número 1. Depois, para x mais y ao cubo, quais são os coeficientes? Então, para essa primeira parte, 1, depois 3, 3 e 1. E vamos observar que esses números, a gente já viu eles hoje. Eles correspondem ao número, a mesma sequência de números da linha que eles fazem parte. Então, ó, se aqui o meu n vale 2, então eu vou olhar aqui na linha 2, e aí eu tenho os coeficientes iguais, 1, 2, 1. Aqui é a mesma coisa, eu estou olhando expoente 3, então se eu vou no triângulo de Pascal e encontro a linha 3, esses números, 1, 3, 3, 1, são os coeficientes desse binômio de Newton. Então, vamos olhar as próximas potências agora, com o n valendo 4 e o n valendo 5. Então, se eu tiver um binômio desse tipo, x mais y elevado a 4, eu estou vendo que o meu expoente é 4, então eu vou lá no binômio de Newton, olho a minha linha 4, e eu sei que esses números, 1, 4, 6, 4, 1, vão ser os coeficientes. E aí, se eu abrir esse binômio, eu sei, então, que a resposta é essa daqui. Então, vamos observar. A gente já olhou que o coeficiente é só olhar na linha aqui do triângulo de Pascal. Mas agora, vamos olhar os expoentes, que agora vai ficar facinho e vai dar para vocês abrirem qualquer binômio de Newton. Eu sei que aqui é x quadrado, a gente tem um binômio aqui, então, o primeiro monômio é x e depois vem o y. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter o primeiro valor, que é o x, elevado à mesma potência que está aqui em cima. Então, se está elevado à quarta, eu vou ter um x elevado à quarta.
Aqui o expoente é 1, então como é 1 vezes, é multiplicação, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, então não é necessário escrever. Mas então a gente tem o primeiro termo elevado à quarta. A partir desse primeiro termo, reparem que o meu x ele vai baixando de grau em grau. Então, eu comecei com x elevado à quarta, o próximo termo tem coeficiente 4 e x elevado à terceira. Depois, coeficiente 6, x elevado ao quadrado. Depois, x elevado a 1, quando não tem nada, e depois não aparece o x. E o y é ao contrário. O y ele não aparece, depois ele vai aumentando a potência, ó. Elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4. Para no 4 e começa no 4, porque aqui o meu expoente é 4. E outra coisa legal de observar é que a soma aqui ó, vai dar sempre 4, que também é o número do expoente aqui. Então, aqui só tem o x, que já é 4. Aqui tem o expoente 3 do x e tem o expoente 1 do y. 3 mais 1 é 4. 2 com 2 é 4, 1 com 3 é 4, e aqui só tem o y e é 4 também. Então, vamos tentar abrir agora para esse binômio de Newton. X mais y elevado a 5. Então, aqui o meu expoente é 5, vou olhar na linha 5 do triângulo de Pascal e eu sei os meus coeficientes. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Então, agora a gente vai começar com o primeiro termo, que é x, e elevar a 5, com coeficiente 1. Então, x à quinta. Depois, a gente vai baixar um grau dele, então era x elevado a 5, agora vai ser x elevado a 4, e vai aparecer o y elevado a 1. Lembrando que essa soma de 4 mais 1 tem que dar sempre 5. O coeficiente aqui, dado pelo nosso triângulo de Pascal, é 5. Próximo, baixa 1 do x, aumento do y, e o coeficiente é 10, então 10x ao cubo, y ao quadrado. Depois, mesma coisa. 10, baixou 1 do x, ficou x quadrado, aumentou 1 do y, y ao cubo. De novo, a soma é 5. Depois, 5, x ao quadrado vai passar para x, x ao cubo vai passar para y, y ao cubo passa para y à quarta, a soma continua 5. E por último, y à quinta. Certo? Então, agora dá para abrir qualquer binômio de qualquer expoente aqui. Agora, vocês sabem abrir na forma de polinômio. Então, para finalizar, vamos resolver alguns exercícios. Então, exercício número 1. Desenvolva o binômio a mais b elevado à sexta. Então, expoente 6, vamos lá na linha 6 do triângulo de Pascal. Aqui, eu desenhei só até a linha 5, mas agora a gente quer a linha 6. Mas lembra que eu posso ir somando aqui e descobrir os valores. Então, o primeiro valor é sempre 1. O próximo é 1 mais 5, dá 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. E depois, para terminar, o 1 novamente. Então, esses são os coeficientes e seria a sexta linha aqui do triângulo de Pascal. Muito bem. Sabemos os coeficientes, como que a gente vai abrir isso agora? Vamos pegar o primeiro coeficiente, 1, e vai ter o primeiro termo, que é o a elevado à sexta, mais segundo coeficiente, que multiplica o a elevado à quinta vezes b, elevado a 1 aqui, que dá para omitir. Próximo, 15, a quarta, b quadrado, 20, a ao cubo, b ao cubo, 15, a quadrado, b à quarta, sempre somando 6 aqui, que é o expoente. Depois, 6 vezes a vezes b à quinta e 1 vezes b à sexta. Aí, eu posso omitir essa multiplicação dessa forma, escrever tudo junto, e vai ficar esse polinômio grandão aqui, e é a resposta final. Exercício número 2. Desenvolva o binômio 3 menos b elevado à quarta. Então, o expoente aqui é 4. Então, vamos olhar no triângulo de Pascal, linha 4. Meus coeficientes vão ser 1, 4, 6, 4, 1. Muito bem. Agora, vocês podem reparar que tem um menos aqui. E até agora, tudo que a gente viu foi trabalhando com mais aqui no binômio. Então, a gente pode enxergar esse menos
como um número negativo, é uma soma do 3 com um número negativo. E assim vai ficar mais fácil da gente abrir. A gente vai abrir da mesma forma que a gente estava fazendo até agora, tá? Então, usando esses coeficientes, vamos abrir. O 1 é o coeficiente, o primeiro termo é o 3, e ele vai estar elevado à quarta, mais coeficiente 4, vezes 3 elevado à terceira, baixando um grau aqui, vezes o segundo termo agora vai ser o b, carregando o sinal negativo, mais próximo coeficiente é 6, o primeiro termo ao quadrado, segundo termo ao quadrado, mais 4, que é o coeficiente, primeiro termo elevado a 1, segundo termo elevado a 3. E por último, coeficiente 1 e o último termo elevado à quarta. Resolvendo essas continhas, primeira parte, 3 à quarta é 81, 3 ao cubo é 27, 3 ao quadrado é 9, 3 elevado a 1 é 3, e é isso nessa linha. E para a próxima, 1 vezes 81 e 81, aqui vai ficar negativo por causa do b, que é negativo, e 4 vezes 27 é 108, então fica menos 108b. Depois, 6 vezes 9 é 54, e aqui o menos b ao quadrado fica como b ao quadrado, porque os negativos se anulam quando o expoente é par. Então, aqui não muda o sinal, ele fica positivo mesmo. Então, 54b quadrado. Depois, 4 vezes 3 dá 12. O b menos b ao cubo carrega o sinal de negativo, ele vem aqui para frente, então menos 12b ao cubo. E por último, b à quarta, e essa seria a nossa resposta final. Então, era isso para a aula de hoje, e até a próxima. Bons estudos!